Saudações, pessoal. Muito boa tarde, boa noite. Eu não sei onde é que vocês estão aí agora. Começamos mais uma série do podcast aqui. Meu nome é Antônio Neto e hoje eu trouxe aqui um grande amigo, convidado, Geisel Martins, para mim uma das maiores autoridades em tecnologia aqui de Brasília, quiçá do Brasil. É um profissional que tem uma capacidade muito ampla de reagir à pressão em ambientes de negócio. Seja bem-vindo, Geisel. Obrigado por estar aqui comigo hoje. Obrigado, Neto, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, a gente trocar um pouco de ideia, falar um pouco de negócio. E a gente viveu muita coisa junto, né? Com certeza. Passamos por alguns desafios, tivemos sucesso, né? Verdade. Nesses desafios. E vai ser muito bom compartilhar com o pessoal aí essas ideias e as histórias, porque a gente aprende muito mais com o que a gente viveu, né? Do que ficar prevendo o futuro e falando do futuro. Então, falar do passado é muito bom para não cometer os mesmos erros do futuro. Né? Aprender com o erro dos outros, né? É isso aí. Então já vamos começar então invertendo a lógica do que a gente tinha previamente pactuado, Geisel. 3 frases que a gente aprendeu junto aí, né? Você precisa passar de fase, o tempo é seu inimigo e menos é mais. Essas 3 frases, elas me fizeram ter uma experiência com o Geisel incrível quando a gente fundou a Bigame, que é um método gamificado desenvolvido para ajudar gestores a tomarem decisões em ambientes de pressão, e que o Geisel melhorou muito a experiência com críticas sobre o processo que eu vivia, e aquilo inicialmente foi muito dolorido, né, Geisel? Porque eu não queria me desapegar daquele formato de tabuleiro gamificado. Exato. E você chegou com essas 3 frases que mudaram a minha vida e mudaram os meus negócios. E eu queria começar esse bate-papo te perguntando o que essas 3 frases mudam na realidade de quem faz contratações de fábrica de software. Porque esse foi o meu desafio. Isso. Eu não conseguia contratar uma fábrica, eu contratei mal, contratei errado, mesmo sabendo do tema e caí em algumas armadilhas. Eu queria que você discorresse desse assunto, porque pode ser a dificuldade de muitos gestores que querem resolver um problema com software e não sabem. Sem dúvidas, Neto. Hoje nós temos, né, uma fábrica de software, também Class Tecnologia, né? Estamos no mercado aí há mais de 6 anos. Eu e meu sócio Gabriel Silva, a gente atua com desenvolvimento de software já tem aí 20 anos, né, de carreira, nós dois. Atuamos muito no ramo bancário, parte de RH, na parte de RP. Então, a gente traz aí uma bagagem de experiência de mais de 29 projetos desenvolvidos ao longo do tempo, né? E quando a gente encara projetos como foi o seu, né, que estava com um prazo ali um pouco estourado, era um negócio que tem uma complexidade negocial e tecnológica alta, né? Então, assim, você gamificou o jogo das contratações, criou um tabuleiro personalizado e você precisava de uma tecnologia real-time que respondesse em qualquer lugar do mundo as mexidas de tabuleiro, né? Então, assim, a complexidade do teu negócio era muito alta. Para um cliente crítico, né? Para um cliente muito crítico era que o Banco hoje a gente Mundial. pode falar, o Banco Mundial, cara. Então, eu não assim, sabia o que fazer com isso, esse cara que me atendeu. E a gente estava a 45 dias da entrega, salvo engano, a 60 dias da entrega, não me lembro bem. E quando você chega com esse desafio, a gente encarou um ambiente muito hostil, né? Verdade. Que é o que a gente encara geralmente, tá, Neto? Eu costumo dizer que existem no desenvolvimento de software as tragédias anunciadas. Então, se você pega um projeto de alta complexidade, com escopo complexo, com tempo reduzido, a tríplice restrição de projeto vai determinar que esse custo é alto. Escopo, tempo e custo é igual a qualidade. Não tem alguém como, vai né? mexer. Alguém vai dançar aí nessa história. Então, se um cara te promete uma Ferrari, tá? Por R$100 mil, alguma coisa não está certa. Verdade. Tá? Porque o escopo e o tempo para produzir essa Ferrari não está batendo com o custo que você está pagando. Então, são tragédias que já começam a se formatar. Então, todo gestor, né, de grandes empresas, quando vai contratar, ele tem que estar pensando nisso o tempo todo. Tá? Quando a gente encara o teu projeto na época, a gente teve que parar e respirar um pouco contigo para entender o teu projeto. Um dos requisito, né? Para entender o teu projeto. Então, o teu requisito, sendo entendido ali, a grande facilidade que teve também, eu tinha 10 anos de experiência de universidade na época. Eu fui docente por 10 anos na Universidade Católica. Sim. E eu pude entender e te ajudar a pensar um pouco fora da caixa, que você estava vindo para o mundo digital e a gente precisava fazer o feito e não o perfeito, que tanto estava batendo ali no teu coração ali. Verdade. E até você conseguir desapegar daquela ideia, o interessante foi que você topou o jogo.
Você é um cara que topa, né, ali, ver novas possibilidades e aceitou uma visão diferente. Sim. E o tempo todo, nessa mudança de paradigma, eu estava tendo que mostrar para você que o feito era melhor que o perfeito e que a gente precisava fazer o menos é mais ali naquele momento. Exato. Então, quanto mais simples a gente fizesse um jogo, para um primeiro momento que o Banco Mundial, um ambiente corporativo, estava recebendo aquele jogo, você ia conseguir entrar melhor ali com o jogo e atender ali os requisitos e os anseios do Banco Mundial. E o tempo era seu inimigo, cara. Você estava com a faca no pescoço, o Banco Mundial te apertando seu sócio também, e a gente precisava virar. Então, quando a gente definiu um escopo muito justo e muito bem encaixado, né, a gente conseguiu atender dentro do prazo ali, usando as melhores tecnologias. O que acontece quando um gestor contrata uma fábrica de software, Neto? Ele tem que se preocupar se uma fábrica de software está preocupada em entender o negócio dele. Porque como que eu vou sistematizar, informatizar, implantar qualquer tipo de inteligência dentro do teu negócio se eu não entendi o teu negócio? Rapaz, interessante isso. Pode continuar. É impossível eu conseguir fazer um bom projeto para você se eu não entendo o teu negócio. Uma coisa que eu alerto aos gestores é que eles fazem uma reunião de 1 hora e do nada já plantam um orçamento na frente dele. Você entendeu o requisito direito, né? Eu fico me perguntando como isso é possível. O grande diferencial que a gente tem tratado, que eu prego dentro da Main Class, é justamente o tempo de entendimento para orçamento. O nosso custo de orçamento é muito alto, Neto. É muito alto. Eu te entendo e tem algumas considerações a falar sobre isso aí. E o que eu te digo vale a pena. Por quê? Eu sento com o meu cliente, eu passo 1 semana conversando com ele. Né? Eu tenho uma história muito legal que eu vou falar aqui daqui a pouco sobre um projeto que nós temos, que é o TapMed, que eu conheci, né, hoje, meu sócio, Fábio Hajime, nesses termos. Ele sentou comigo para falar de um projeto A, e aí eu passei 1 semana fazendo reuniões com ele. Quando deu na sexta-feira, depois de 5 reuniões demoradíssimas, eu sentei com ele e falei assim: Fábio, o seu projeto é inviável. Olha só. O seu projeto não vai funcionar por conta desses pontos, desses requisitos, disso aqui. Você vai tomar golpe aqui, aqui e aqui. Ele olhou para mim e falou assim: cara, eu não acredito. Eu falei assim: é desse jeito. Ele foi para casa, na outra semana ele volta conversando comigo e falou: cara, eu tenho uma outra ideia, só que agora eu quero te tratar como meu sócio. Porque durante essa semana que eu passei para dar um orçamento para ele entendeu a seriedade da minha empresa. Seria muito fácil eu chegar para ele e falar bem assim: ok, Fábio, isso que você está me pedindo, mesmo eu sabendo que não iria dar certo, eu faria um cálculo de horas ali para desenvolver o produto. Você ganhar passaria o seu e para deixar ele. Eu sou uma fábrica de softwares. Se você quer construir uma casa, essa casa vai estar, né, dentro dos padrões de engenharia que você anseia ou não, você me requisitou, eu estou construindo o que você me pediu. Isso é coisa de fazedor de tela. Então, o que as fábricas de software pecam hoje é justamente isso. Em não se preocupar em entender o negócio. Porque quando você entende o negócio, você entende o prazo exato que você vai demorar para fazer, o profissional que você precisa para fazer aquele negócio e, principalmente, Neto, a tecnologia que você precisa para resolver o problema do cliente. Então, não tem nada mais do que trágico do que você escolher a tecnologia errada para resolver o problema do cliente. Cara, nem me conta que eu lembro disso e dá até arrepio, né? Isso me ajudou nessa etapa aí. Você falou de muitas coisas interessantes aqui. Eu vou fazer um rollback aqui, fazer de trás para frente algumas coisas interessantes. Me parece que há uma crise no setor de tecnologia dos profissionais, com uma disciplina chamada ética. Porque quando e eu passei por isso, talvez muitos aqui que estejam ouvindo a gente aqui agora tenham passado por algo similar, tem um problema para resolver, que é alocar com tecnologia para quem que eu vou cotar? Para uma empresa de mercado. E essa empresa de mercado, que muitas vezes você não conhece, você não tem uma relação, ela por muitas vezes vende horas. É a famosa métrica de vender horas e não vender efetividade. E isso acaba fazendo com que muitos empresários e pessoas que precisam da tecnologia para resolver o problema não conseguem resolver de fato, porque existe um conflito ético do empresário, que é o de tecnologia, que está muitas vezes no papel que você está em outras empresas, né? Ele acaba olhando para o bolso e não olhando para o comprometimento do sucesso do cliente. E eu acho muito interessante quando você coloca na mesa para o cliente e diz um não para ele,
E você me disse muitos nãos quando eu estava montando o Big Game. Eu queria fazer alguns requisitos e você falava não dá tempo, voltava para as 3 regras. E, cara, eu me lembro como se fosse agora. Doía muito, porque eu não queria abrir mão dos requisitos que eu queria do meu projeto. Mas era aquilo ou o fracasso da minha solução. Então eu queria que a gente discorresse um pouco mais sobre como é que você está vendo esse mercado de tecnologia, não só dos profissionais, mas também dos empresários, que muitas vezes observam apenas do ponto de vista financeiro e não querem olhar o sucesso do cliente, o compromisso com o negócio do cliente. Né? Então vamos discorrer sobre isso. E depois eu queria falar das fintechs de pagamento, que eu também estou com essa frente contigo aí. Eu vejo 2 problemas. Aí eu faço meia-culpa entre os empresários de fábrica de software e os empresários de negócio. Tá? Os empresários de negócio, eles sempre partem pelo menor preço também. Né? Estamos falando de licitação, hein? Daqui a pouco a gente vai abordar esse assunto aí também. Ele sempre parte pelo menor preço. Fulano faz mais barato. É o barato que pode sair caro. Sim. Contratar tecnologia é um negócio muito intangível. É um negócio que não é palpável como você contratar um carro, uma obra ou construção de um prédio ou qualquer coisa do tipo. Então, quando você parte para a construção de software, você tem que saber exatamente o que você quer construir. E nem sempre os empresários sabem o que ele quer construir. Ele chega, procura uma fábrica de software com escopo aberto e começa a querer fazer requisito. Não, vou te requisitando aqui e você vai me entregando. Posso fazer um parênteses nesse assunto? Sim. O cara chega para fazer uma contratação de marketing, né? Ele chega para a agência de publicidade e fala, não, ó, eu quero um site, eu quero um Instagram, eu quero um YouTube. Faz aí. Aí o cara chega com tudo do jeito dele. Sim, e aí exatamente. O cara que tá pagando não atende. É claro que não vai atender. Claro que não vai atender. O cara não passou o requisito. Primeiro que ele não se preocupou em passar o requisito da melhor forma e quem está desenvolvendo do outro lado não se preocupou em entender da melhor forma. Perfeito. Então, esse é o ponto de inflexão que sempre acontece. Todo o desenvolvimento de fábrica, de software, né, nem sempre todos os requisitos estão muito claros. Tá? É importante dizer isso também. Mas já dá para você ter uma visão macro disso. Perfeito. E aí vai caber, tanto de um lado quanto de outro, associar os pagamentos a grandes entregas, os famosos milestones. Então, quando eu pego um projeto, por exemplo, na nossa fábrica, que a gente tem um escopo muito grande, a gente divide esse escopo em milestones, onde a Mainclass Tecnologia associa o pagamento para o cliente em cima desses milestones, onde eu dou uma segurança para o meu cliente que ele só vai me pagar quando eu entrego. Só que, ao mesmo tempo, dentro do meu contrato, eu tenho que chegar para ele e falar, olha, a minha expectativa e o meu saldo de horas para esse projeto são 2.000 horas. Por quê? Muitas vezes eu pego clientes, Neto, que eu faço toda uma prototipação, mostro para ele o projeto, mostro tudo, tal. É isso aqui que eu tenho que construir? Ele assina a ordem de serviço, eu vou lá, construo. Na hora que eu entrego, aparece uma mente genial na equipe do cara e fala assim, então, mas ficou faltando falar de tal coisa. Ou seja, ele mudou o requisito, surge né? um requisito no meio do caminho. E a engenharia de software é muito parecida com a engenharia civil. Depois que você termina uma obra, tenta mudar um banheiro de lugar, Neto. Difícil, né? Muda um banheiro de lugar, o prejuízo não que tem você... como, né? É prejuízo. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você vai ter que quebrar a casa inteira para você mudar um banheiro de lugar. Então tem alguns requisitos que acertam o coração do sistema. E que os clientes não entendem que isso consome um saldo de horas, tempo de projeto, e que complica a entrega e a visão de qualidade do projeto como um todo. Então, tem como simplificar isso, Jason? Tem. É papel da fábrica de software diminuir o escopo dos projetos. Então, o gestor, ao invés de fazer grandes contratações, ele tem que vir fazendo pequenas contratações de pequenas partes do sistema, porque ele vai conseguindo enxergar e à medida que o projeto vai desenrolando, Neto, a equipe da contratada vai entendendo o projeto e a equipe contratante vai amadurecendo quanto ao negócio. E aí a sinergia entre as equipes vão acontecendo e aí o projeto flui com mais naturalidade. Então, se você tem um projeto muito grande, não faça a contratação do projeto total. Senta, nem que você contrate uma consultoria, sente com um analista de negócios, certo? Um cara que consiga traduzir negócio em tecnologia, entenda o negócio como um todo, faça o mapa do projeto como um todo e você divide isso em partes e contrate em partes, que é para você ir evoluindo aos poucos, iterativo e incremental.
Presma? Presma. E que na maioria das metodologias de desenvolvimento de software é isso. Você vai crescendo em incrementos. Né? Então, eu tenho agora uma dúvida sobre como sendo cliente dessa situação. Olha que o cliente muitas vezes ele vai chegar para você, é o que você falou, ele não sabe o que ele quer. sabe. Ele vai chegar para você e vai dizer, olha, Geis, eu quero que você desenvolva para mim um sistema de licitações, seja de uma empresa, um sistema de compra de fornecedores, vamos falar de licitações agora. O cara quer fazer um cadastro onde ele vai ter lá um shortlist, um grupo de empresas que vai poder atender ele. Sim. Ele quer trabalhar com isso daí. Ele sabe o macro requisito, sim, mas ele não consegue dizer para você as regras de negócio, ele não consegue dizer para você especificamente o que ele quer. Isso. Como que você vai tratar esse cliente? Ele vai entrar nessa esteira de engajamento em que a sua empresa, a empresa de desenvolvimento tem que realmente ter esse tempo de maturação, esse tempo de voo com a empresa de software para poder ter essa maturidade para chegar no mini requisito e aí sim definir data, definir prazo, porque a dificuldade dele vai ser a seguinte, cara, eu não sei quanto vai cobrar, aí eu vou pensar agora com a cabeça do cliente, eu não sei quanto vai custar esse projeto e eu estou ansioso querendo saber do meu orçamento. Sim. E eu não quero passar o meu orçamento, porque todas as organizações praticamente vão olhar para isso. Como que a gente pode diminuir isso para o cara ter a confiança de contratar um software e ter o objetivo dele atingido? No caso que você me deu de exemplo, né? Como que a Mainclass Tecnologia faria para você no caso? Primeiramente, a gente vai fazer um levantamento inicial ali. Depois de mais de 30 projetos dentro da nossa carteira, Neto, a gente consegue entender os requisitos macros. E a gente já consegue inferir algumas regras de negócio. Tá? Então, essa é a diferença de você contratar uma equipe sênior da equipe júnior. Né? Então, você consegue já começar a vislumbrar algumas regras e vai sair algumas perguntas para você que você não estava nem esperando. Você viveu isso. Tipo, no meio do caminho eu vou falar assim, Neto, você quer um sistema de licitações, tá? Vai ter integração com o GovBR? Vai ter integração com algum sistema de inadimplência das empresas que vão participar da licitação? Aí você fala, putz, eu nem tinha pensado nisso, mas é muito interessante, eu quero. Então você viu que era um requisito que você nem estava esperando, mas que a gente sentiu que era muito importante e colocou no teu fluxo. Vai ter requisitos que eu não vou ter mapeado. E aí dentro do meu escopo de horas e no meu escopo de esforço, eu já vou prever ali, olha, eu vou colocar aqui um percentual de horas para atender algumas horas que eu sei que vai fugir do tema. Na nossa contratação, eu vou deixar claro para você, né, Tom? De acordo com esse escopo que eu levantei aqui para você, que a gente entendeu, eu consigo construir o que está aqui em 2.000 horas. Tá? Vai ter uma planilha aberta onde, para cada funcionalidade, você vai ver o saldo de horas sendo consumido e para que ele está sendo destinado, onde ele está sendo aplicado. E é claro, a gente não vai com mão de ferro. Porque é uma relação que não dá para você... Ah, não, você me pediu uma reunião, vou lá descontar 1 hora do seu saldo de horas. Não, jamais. Eu tenho eu tive que fazer uma pequena mudança? Cara, eu faço, não tem problema. Agora, aquelas mudanças frequentes, né? Então, geralmente clientes muito inovadores, eles costumam querer pivotar muito rápido. E aí ele consome o saldo de horas dele muito rapidamente. E aí, o que eu digo é, quando a fábrica de software é madura e eu pego um empreendedor que é muito pivotante, né? Você costuma primeiro amadurecer o cara em processo. Você traz o cara para um esboço e eu começo a estressar você com o teu negócio só com perguntas. Até eu ter certeza que você conseguiu repetir o mesmo negócio várias vezes da mesma forma. Eu falo, é isso mesmo que você quer? Foi interessante esse negócio, hein, gente? Eu lembro que eu passei, eu não aguentava mais 1 hora falar isso. Mas tem uma dor que eu tive e que eu tô tendo hoje no desenvolvimento de requisitos que envolve compras. E eu queria muito te perguntar isso agora, que pode ser o problema de outras pessoas. A preocupação de quem está comprando tecnologia, novamente a questão do orçamento, é o seguinte, eu não tenho a garantia que o profissional que vai executar, por mais que o empresário de TI diga, pô, é um cara sênior, né? Porque se for um cara sênior, o cara vai lá e faz mais rápido, então o consumo da hora é menor. Sim. Mas o valor da hora é maior. O valor é maior, pois é. E aí, como que a gente pode dar uma accountability, uma transparência pro cliente de que ele está sendo realmente conduzido com ética, com segurança? Porque talvez, Geisel, uma das grandes sacadas que eu acho que acontece em uma venda de uma fábrica de software, ou de um serviço de fábrica de software, é o cliente entender. Ele tem muita dificuldade de entender essas métricas, esses pormenores.
Então, cara, indo mais a fundo ainda desse assunto. Neto, assim, para você conseguir identificar se o cara é sênior, não adianta. Você vai ter que mergulhar, você vai ter que sentir o profissional, tá? Toda fábrica de software, você tem analista sênior, plenos e o júnior que você está em formação ali, que você está formando para aquele cara se tornar um pleno, para depois o pleno se tornar um sênior, assim acontece em toda a empresa, tá? O que a fábrica de software tem que ter consciência? Aquelas funcionalidades que demandam criticidade, que geralmente envolve valores, que geralmente envolve alta complexidade, não tem como você distribuir isso para baixo, né? Para o pessoal que ainda está começando ali, que são os analistas júniores. Então, a gente, primeiro, nessa distribuição, você ter essa certeza, você é atendido só por analista sênior? Não, nem sempre. Tá? A Menclass Tecnologia, por exemplo, por ser uma pequena empresa ainda, né, de pequeno e médio porte, a gente só tem sênior, porque eu não posso perder tempo com o júnior. E aí a gente tem uma tratativa com os nossos clientes de muita proximidade. Então, todos os nossos analistas sêniores entram em contato, estão em conversa com os clientes, está o tempo todo interagindo com o cliente. Você teve a oportunidade de conhecer o Gabriel, que dispensa comentários, né? Nós temos lá, né, o Daniel, o GB, a Vitória, o Michael. Então, todos analistas sênior, onde a gente consegue passar uma segurança para o cliente e está interagindo diretamente com o cliente. A segurança de que o cliente está sendo atendido com senioridade vai ser na hora da entrega do produto. Não adianta nada uma fábrica só de sênior, entupida de projeto, onde ela atrasa, onde ela entrega mal, onde ela não consegue atender os SLAs que o meu cliente está contratando. É só de sênior, mas eu estou afogado por outros motivos. Opa, então agora fez sentido para mim, porque veja, por ter passado esse processo, eu fui entender quando você entregou. Exatamente, é na entrega. Então, assim, o que o cliente tem que desenvolver? Ele tem que desenvolver meios de receber, né, esses produtos de uma forma segura. Eu não sei se você lembra, um tempo atrás, a gente deu uma palestra junto eu falei sobre recebimento de software. Eu não sei se tu lembra dessa resenha que a gente teve numa palestra há muito tempo atrás, que o cliente também tem que saber receber o software. Ele está contratando um software de $500 mil. Será que o cliente sabe receber software, Neto? Será que aquele cliente está pronto para não se tornar refém daquela fábrica de software? Aprisionamento tecnológico, lock-in, é o problema que a administração pública vive demais. Não, é só o que vive. Eu te falo com toda a segurança do mundo. O GDF hoje tem um código-fonte de poucos sistemas corporativos. Poucos. Por quê? Justamente na época da Caixa de Pandora, né, vários códigos-fontes se perderam com a saída das empresas. Por quê? As pessoas não sabem recepcionar software da forma correta. Para você recepcionar um software, vale a pena até eu listar aqui para ajudar quem está assistindo a gente, você precisa de tomar cuidado com algumas coisas muito importantes. O ambiente de desenvolvimento, o ambiente de homologação, o ambiente de teste e principalmente o ambiente produtivo. Então, quando você recepciona um código, você não é só receber o código-fonte num CD, cara. Como é que você sabe que o que está dentro daquele CD ali é o que está na produção? Você não sabe. Onde é que está o versionamento do teu código-fonte? Certo? A integração contínua, ambientes, para que as pessoas que vão dar manutenção naquele software consigam evoluir o teu software de uma forma segura. Perfeito. Então, todo gestor, ele deve, antes de partir para uma contratação, né, que o ticket médio de tecnologia, né, é de 300 mil para cima. Para fazer uma aplicação. Para fazer uma aplicação. Ok ali, né? Ok, é 300k para cima. E a conta é muito fácil, tá, gestores? A conta é muito fácil. Você tem que pensar o seguinte: se seu projeto, o levantamento, deu ali 1000 horas, tá? A pessoa tem uma equipe de 4 pessoas para executar aquelas 1000 horas, seja ali considerando ali o CISP, né? 25% de requisito, 40% de desenvolvimento, 15% de teste, 5% de plantação. Mesmo que você tenha uma equipe ali desenvolvendo aquilo ali com 2 programadores, um PO e tal, o pessoal tem que receber, tá? Então, o pessoal tem que receber. Sentido, né? Então, a empresa tem que lucrar, tem que pagar imposto. Exato, então, Geisa, porque se a empresa não lucra, ela vai quebrar e vai deixar um prejuízo maior para quem está ali. Se a empresa, é onde eu cheguei, é o ponto que eu levantei contigo, Neto. Se você fez essa conta e o preço não está batendo, aquele cara não vai te entregar. Inexequível, cara. Ou então, o que ele vai fazer? Ao invés de ele contratar
um sênior que custa 15 mil CLT por mês, ele vai botar um júnior para fazer para você e vai te entregar uma grande porcaria. Ou vai atrasar com o teu projeto. E volta na retórica que Entendeu? você falou. Não é menor preço. É o melhor preço. Exatamente. Que às vezes é um preço ali, um intermediário. E aqui a gente não tá aqui para dizer que tem que comprar caro, não. Não é Pelo isso, contrário. não é isso. Às vezes o cara tem um orçamento alto porque ele não sabe definir o requisito dele. Exatamente. E aí você tem que entrar tem que ter um consenso. Eu acho que aí, Jesus me permita, é necessário, foi o que a gente conseguiu fazer no Big Game, né? É necessário ter uma moderação. Os dois têm que ceder, os dois têm que ter confiança para num ambiente de negócio, para você poder precificar. Porque eu entendo quando tu diz que tu gasta muito tempo. Esses dias eu fui fazer uma precificação para uma cliente na parte de pagamentos. E ela me disse o seguinte: eu não quero mais a solução atual porque ela está com um requisito que não atende. Eu busquei melhorar esse requisito com a empresa de pagamentos. A empresa me falou o custo, R$25 mil para fazer uma função de software. Talvez o meu cliente veja esse podcast e vai lembrar e vai entender agora o que aconteceu no bastidor. E ele falou, poxa, eu achei caro. E eu falei, poxa, eu também achei, mas nós estamos falando de uma aplicação financeira. E alterar uma aplicação financeira é algo muito custoso e muito penoso, porque... envolve muito teste. Muito teste. Validação, homologação. Só que ele quer uma aplicação financeira, gente, para fazer uma coisa muito simples, que é uma gamificação, que é o que eu faço para esse cliente. Quando ele pediu a alteração e ele não autorizou pelo preço, eu falei, então eu vou voltar para a prancheta e eu vou fazer um benchmark de mercado. Eu encontrei 4 soluções, uma americana, uma mexicana, uma israelense e uma australiana. E eu fiz um benchmark dessas soluções. O que eu descobri? Cara, tinham soluções melhores, maravilhosas, que atendiam, que adaptavam, mas nenhuma delas tinha funcionalidade nativa. Todas teriam que passar pela mesma fase de desenvolvimento para atender o requisito de software que o cliente queria. Resultado, eu passei 2 meses para fazer o benchmarking. Foram 6, 7 reuniões com cada uma das empresas para conhecer, para entender, mergulhar, e eu apresentei para o cliente. Sabe o que ele falou para mim? Eu quero manter a solução atual sem a melhoria de requisito. Só o tempo que você gastou para fazer o benchmark custou os R$25 mil, Neto. Cara, talvez mais, Jason. E aí, como é que fica isso, cara? Olha que loucura, né? A gente resolve isso. Agora, olha como esse cliente encarou isso. O mês tem quantos dias úteis? Pô, 22. 22 dias. 20 dias, 22, dependendo do mês. O cara precisava fazer uma atualização no sistema financeiro. Eu vou considerar que ele vai levar 3 dias entendendo, escrevendo, definindo o requisito, mapeando tudo que ele tem para mapear. Se ele focar, né? Lendo documentações. Eu não sei qual é. Estou colocando por baixo. Beleza, metodologia. Vamos supor que ele execute uma sprint em 15 dias. Uma sprint padrão de desenvolvimento de 15 dias. Ele foi lá e desenvolveu em 15 dias a sprint. E aí, 3 dias com 15, tá? Já foram 18 dias. Sobraram 4 dias. Eu tenho que testar se essa solução deu certo. Todos os cenários possíveis. Eu não sei quais são os cenários. Geralmente, cenários financeiros são inúmeros. Inúmeros. Tá? E eu tenho que testar regressão, eu tenho que testar N coisas para saber se o que eu implantei não quebrou o que estava funcionando. Tá? Depois que eu termino isso, eu tenho que fazer a implantação na produção, tenho que treinar meu cliente, tenho que fazer uma série de coisas com esse cliente. Não é só uma função, são várias. Né? Vamos supor que eu não consegui fechar em um mês, você percebeu, né? Não consegui, faltou implantação, faltou uma série de coisas. Vamos supor que eu avance aí e demore 2 meses fazendo essa solução que você me pediu. R$25 mil, Neto. Dividido por 2 meses, dá 12.500 por mês. Nós estamos falando de quantos profissionais aqui? Quantos profissionais que fizeram isso? A empresa lucrou, emitiu nota? O que aconteceu nesse circuito? Carga tributária de 12% a 17%, dependendo da faixa da empresa. Exatamente. E aí ele pagou custo, ele teve que lucrar, ele teve que pagar o imposto e teve que correr o risco de desenvolver a solução para você. Manutenção do ambiente computacional dele para poder fazer a solução. E aí? R$25 mil está caro, Neto? Te pergunto de novo agora. Não tem sentido. Entendeu? Então, assim, esse é aquele problema que a gente vai voltar à primeira pergunta que você me fez. Como a gente resolve isso? O problema está dos dois lados. O cliente que requisita não quer pagar o que merece ser pago e quem executa não consegue entender e explicar para o cliente o que vai ser feito. Talvez, depois disso que eu falei contigo aqui, se o cara na hora que veio apresentar o orçamento para você de R$25 mil, ele chega e fala assim, Neto, eu vou ter que fazer isso,
eu vou ter que fazer isso. São 4 profissionais envolvidos, eu tenho um PO, eu tenho um teste, eu vou ter que fazer teste de regressão, vou gastar tantas horas fazendo teste, vou fazer isso, meu imposto é tanto, tal. Eu não consigo fazer por isso. E o caso dele foi até mais simples disso, que ele foi honesto comigo. Ele chegou pra mim e falou, bicho, eu não tenho esse cara hoje pra fazer, as equipes estão todas lotadas, o business principal do negócio é pagamento, não é fazer a gamificação, eu não tenho como parar aqui, eu preciso de 3 meses. Olha só. Eu vou ter que trazer um 3 cara de meses. fora. Não, e se ele faz uma contratação só para fazer isso, ele executa esse projeto, ele coloca esse cara onde depois, né? Exato, é o risco do empresário, que aí o cara vai ter que alocar para Ele outra vai alocar coisa o cara depois. onde? Exato. Entendeu? Exato. E o tempo de treinamento desse cara? Você acha que o cara vem do mercado e chega pronto na tua Não, empresa? cara, impossível. Não tem, chega. não tem. Que aí é um outro ponto que eu queria abordar, Neto. Hoje as fábricas de software sofrem por 2 motivos. Vamos entrar nesse assunto aí de capacitação dos profissionais de TI, que eu acho que é uma coisa que você tem muito a agregar aqui, Jason. Já complementando a sua resposta, trazendo essa pergunta, o que está faltando para o mercado de TI melhorar a qualidade dos profissionais? Tem muitas matérias dizendo que a galera está com uma qualidade muito baixa. O que você está vendo aí que pode melhorar e qual que é a realidade do mercado hoje? Neto, as fábricas de software hoje sofrem por 2 motivos, na minha visão, tá? Primeiro, a globalização, né? Hoje, com a globalização e com a virtualização, a gente consegue fazer com que nossos empregados aqui consigam atender Canadá, Espanha, Portugal. Então, tem muito cara bom saindo e muito cara bom executando serviço para empresa de fora aqui do Brasil. E aí lá fora começam a se pagar em euro, começam a se pagar em libra e você começa já a não conseguir acompanhar o mercado. E aí você tem um êxodo ali dos profissionais para o exterior. Esse é um ponto, né? E aí, com muito pesar que eu digo isso, né? Depois de 10 anos no banco da universidade, hoje eu percebo que as universidades estão errado à mão, para não dizer que estão fazendo um desserviço com o mercado. Interessante, hein? Sabe por quê? É triste dizer isso, mas qual é o objetivo da formação profissional de um curso superior? É só formar acadêmico? É só ensinar o pessoal a escrever artigo e fazer apresentação de slide? Cara, quem não passou por isso, hein, Giso? O meu profissional, quando ele se forma, ele tem que pagar a conta, Neto. Ele tem que chegar no final do mês, ele tem que pagar o aluguel, a prestação do carro, ele tem que conseguir viver. E as universidades estão preocupadas com isso? Cara, as universidades estão preocupadas em formar quem? Hoje você pega um profissional que sai da universidade, o despreparo é quase um analfabetismo funcional, Neto. Desculpa. Não, cara, não, é difícil. Não tem que pedir desculpa por isso que é a realidade. É difícil. É o que tá chegando pra gente, sabe? Que contrata. Chega uns profissionais que você fica sem entender. Aí você fala assim, mas e as federais? Eu englobo todo mundo nesse barril. Então, assim, eu entendo que o mercado, né, assim, o corpo que chega, por exemplo, no UNB, numa USP, numa Unicamp, é um pessoal que passou por um processo seletivo muito pesado. Eles entram na universidade, as universidades não guiam esse aluno por um método de ensino que facilite a entrada da pessoa no mercado de trabalho. E aí as universidades vêm e pregam o seguinte, mas eu não estou aqui para ensinar tecnologia, mas não é isso que eu estou pedindo. Estou pedindo para você ensinar computação, tá? Mas tem meios de você ensinar isso. Você muito mais do que eu sabe da teoria de Ausubel, de aprendizagem significativa. Eu tenho que usar o que o aluno sabe para ensinar o próximo passo para ele. Então veja só, numa corrente disciplinar de um aluno, os anseios do aluno, à medida ele é tão imaturo quanto as ansiedades que ele tem. É proporcional. Quanto mais imaturo, mais ansioso ele é. Então, você pega um aluno que acaba de entrar na universidade, tá? Ele aprende algoritmos, certo? Vou dar o exemplo da UNB, por exemplo. A UNB usa C para ensinar algoritmos para o aluno. Ok, até aí não vou nem entrar no mérito, tá? Na próxima disciplina, vamos falar de orientação a objeto, né? Ensinou linguagem estruturada, eu vou para a linguagem orientada a objeto. Aí tem um professor que ensina PHP, tem um outro professor que ensina .NET, tem um outro professor que ensina Java. E aí você começa a criar um ambiente caótico no mundo da orientação a objeto. Mas eu tenho que me preocupar só com os pilares da orientação a objeto? Tudo bem, você vai se preocupar com os pilares. Mas a próxima disciplina, qual vai ser? Servidores, né? Programação web.
Aí um vai ensinar Python, o outro resolve ensinar PHP de novo, o outro ensina Java e o outro ensina .NET. Então, o aluno, quando ele muda de uma linguagem de programação para outra, ele volta a estaca zero, porque ele está preocupado com o ambiente, ele está preocupado com condicional, estrutura de repetição. E aí o que ele tem que aprender de verdade, ele já não foca naquilo. Numa disciplina que tem 22 encontros no semestre, onde 5 são utilizados para provas, encontros diversos, sobra 13 encontros líquidos. De onde é que um professor consegue trabalhar sem ser emendando um semestre no outro? A Universidade Católica de Brasília, a gente teve um sucesso muito grande lá, porque 3 professores trabalharam de forma em sinergia, né? Professor de linguagem de programação estruturada, orientação a objeto e tópicos avançados. Todos nós adotamos a mesma linguagem, fomos do início ao fim. Durante 10 anos, a gente demorou, Neto, 2 anos para colher a primeira sementinha que a gente plantou. Primeira turma puro sangue, digamos, dessa metodologia que a gente adotou. Interessante. De 20 programadores da maior empresa, que eu não vou dizer o nome aqui, mas é a maior empresa de bancarização hoje do Centro-Oeste, tá? De 20 profissionais alocados lá, 16 eram alunos da Católica. Depois que a gente instituiu essa metodologia, aproveitando o que o aluno aproveitava na disciplina anterior para ensinar a próxima disciplina. Não tem como eu falar de orientação a objeto com o aluno sem usar uma linguagem de programação. Por que que eu não vou usar a mesma linguagem de programação que foi usada na disciplina anterior? Bem, eu só tenho uma coisa a te dizer agora, porque eu me formei numa privada, fiz mestrado numa pública e estou fazendo doutorado numa pública. Até saudações aí à minha Universidade de Brasília. E agradecer aqui também a minha ex-professora e amiga, a professora Adriana Drummond, que foi a minha inspiradora de entrar no mundo da User Experience. Era uma disciplina de interação humano-computador juntamente com a disciplina de requisitos, que você falou muito, e que foi isso que me fez ir para a área de governança e entender muitos clientes. Eu fui para a área de atendimento e tudo mais. Mas voltando à retórica, eu entendi o que você falou. E eu vivi isso daí na minha graduação. O que eu percebi, Geisa? Eu percebi que existia um professor que, na verdade, tinha lá o patrocínio ou gostava muito de uma tecnologia e ele levava isso para o ambiente. Aí eu aprendi até certo ponto. Chegava outro cara com uma outra agenda, com outro protocolo. Às vezes até interesse próprio, projeto final daquele professor, o cara só atua ali dentro do interesse dele. Exato. E tá tudo bem ele querer fazer a agenda dele, mas ele não consegue ver que essa falta de integração aí, Geisa, me permita... até minha linha de pesquisa, que é multimodalidade, eu falei disso no último debate com o professor Cláudio Duque, que é meu orientador. A multimodalidade, ela existe, né? Isso vem de uma linha de pesquisa chamada semiótica. Mas para o aluno ter essa capacidade de trabalhar várias trilhas ao mesmo tempo, vários empreendimentos simultâneos, cara, demanda tempo, maturidade. E o aluno da graduação, ele realmente chega com uma limitação, ele é uma esponja, ele quer ali... Eu acho que tem que fazer uma base bem feita. E isso que tu tá trazendo, cara, é um problema realmente, se a gente for falar de educação no nosso país, e vamos falar de nível universitário, essa falta de integração do programa talvez seja um dos grandes problemas de educação do país. Neto, assim, eu sempre pergunto, eu chamo isso de ideologia tecnológica, tá? Quando eu vejo professores dizendo assim, eu não vou usar Java porque Java é mais lento do que o Python. Ou será que é porque ele não conhece Geisa e aí ele... Exato. Mas que bobagem. Eu vou lutar contra o Java por quê? 80% da administração pública é Java. Nós estamos dentro da capital federal. Se eu quero jogar o meu aluno no mercado, a probabilidade de eu jogar ele no mercado com Java é muito maior do que eu jogar ele no mercado com outra linguagem. Não estou aqui defendendo nada. Eu só quero que meus alunos paguem conta, Neto. Entende? Eu quero que as pessoas saiam da universidade com condições de aprender com o mercado. Porque hoje a mão de obra está tão fraca que o aluno tem que passar por quase uma formação dentro das empresas. E aí o caos tecnológico vem, porque cada vez mais a demanda de tecnologia tem no mundo e os profissionais estão cada vez piores, né? Então, às vezes eu me pergunto qual é o problema de uma instituição de ensino adotar um paradigma computacional e seguir esse paradigma até o final, ensinando os conceitos computacionais através dele.
eu consigo ensinar orientação a objeto, programação web, programação mobile, utilizando Java. Por que não utilizar? Por que eu vou utilizar uma linguagem que o NB, por exemplo, às vezes ensina orientação a objeto com C++. E aí depois, quando vai para a programação web, já é outra linguagem. E aí, o que é para o aluno de fato aprender na programação web, que é protocolos de cliente-servidor, aprender segurança computacional, aprender vários outros conceitos, ele está preocupado em aprender o ambiente, estruturas de repetição, coisas básicas da linguagem. Por quê? Ele simplesmente saiu da zona de conforto. Ah, mas nós temos que tirar o aluno da zona de conforto. Será que é o momento de tirar ele da zona de conforto? Será que não é melhor eu entregar todas as armas para ele e depois eu calçar ele primeiro e entregar um super desafio para ele? Porque não é difícil, Neto, a gente ver aluno chegar lá no projeto final e não conseguir desenvolver o projeto final e escrever um artigo. Não é difícil. Até por conta da confusão de quantidade de hipóteses que ele tem. Mas eu tenho uma outra pergunta para te fazer nesse contexto aí, Geisel. Tá bom. Será que não falta uma disciplina de integração para o aluno numa graduação? Eu queria que você respondesse e depois eu queria dar um gabarito para isso aí. Mas existe, Neto. Existe. E qual que é ela? Projeto final, cara. Por que se eu tenho uma disciplina que corre no eixo de desenvolvimento de software, vai ensinar a pessoa a desenvolver funcionalidades. Uma funcionalidade nada mais é que um requisito. Aí eu tenho um eixo de engenharia de software dentro de um curso de análise de sistema de informação. Um eixo de engenharia de software que vai ter lá requisito, análise, projeto, teste. Vai ensinar a metodologia de desenvolvimento de software para o aluno. Vai ter todas essas disciplinas lá. E aí depois ele tem as disciplinas de bancos de dados. Ou seja, quando você fala assim, ó, vamos agora fazer um projeto final, você tem que fazer uma funcionalidade que cadastre no banco de dados a depender de um requisito que o cliente te passou. Isso é um projeto final. Vai desenvolver um sistema. E esse orientador, então, ele teria o papel de mentor desse aluno, não somente de orientador, no sentido de que, quando a gente fala que ele tem que aprender uma disciplina, você concorda comigo que ele está aprendendo ali uma habilidade técnica, uma implementação. E o nosso país ele vive um dilema muito grande de empregabilidade. Como que esse cara, que é o mentor, que é o professor, que é o da disciplina final, por isso que eu te fiz a pergunta, que é o da disciplina final, pode ajudar esse cara a ter uma mentalidade empreendedora para que ele possa evoluir na carreira dele? Integrar mercado com universidade, Neto. Entendeu? Por que hoje, dentro da UNB, por exemplo, você tem lá empresa júnior de administração, empresa júnior de vários outros setores. Cadê a minha fábrica de software dentro da UNB? Para eu integrar o aluno com o mercado de trabalho, para o aluno entender os anseios do mercado, entendeu? Para o mercado demandar ele entender como é que eu crio um negócio, como é que eu interajo com o cliente. Porque tem muita gente que não vira empreendedor, Neto, por medo dos desafios que existem de empreender. São muito sem jeito. Empreender, a gente sabe que construir um app é o menor deles, cara. É o menor dos problemas. Com certeza. Você construir uma solução tecnológica é o menor dos problemas. A tecnologia já está pronta, essa frase é sua. Então, assim, não existe isso. Eu não esqueço, sei não. Porque a gente é muito confiante que a tecnologia a gente vai desenvolver, né? Só que o negócio, fazer o negócio bater um break-even, cara, é muito difícil. Sabe? Eu falo isso porque a gente tem um produto que a gente está há 2 anos tentando bater o break-even. E a gente vai conseguir agora, em setembro, mês que vem. Então, foi muito ralo até lá. A gente vai falar disso daqui a pouco, eu acho. Mas só voltando à fala aqui sobre essa proposta, lembrando que minha fala está muito enviesada para a fábrica de software, para desenvolvimento de software, tá, Neto? Não estou entrando no mérito aqui de redes de computadores, segurança e tal, porque eu acho que tem que seguir o mesmo caminho. O aluno que faz uma disciplina de redes, ele tem que estar pronto para conhecer os problemas de configuração, os tipos, fazer uma rede funcionar, ele tem que estar pronto para fazer isso na prática. Por que um médico, quando sai da universidade, ele tem que estar pronto para atender um paciente e o profissional de TI que sai da universidade não tem que estar pronto para atender uma demanda de tecnologia específica da área dele? Então, se ele decidiu ir para o desenvolvimento de software, que foi o meu caso, eu sou obrigado a sair da universidade capaz de desenvolver um software
minimamente viável possível. Eu queria fazer uma provocação, até um déjà vu aqui da minha carreira contigo. Se eu pudesse hoje voltar no tempo e pedir alguma coisa para o meu professor orientador ou para a minha universidade, eu perguntaria a ela como que eu poderia empreender de maneira mais ágil, de maneira mais clara, porque eu só fui aprender a empreender, Geisa, há mais ou menos 4, 5 anos atrás, e ainda assim errando muito até acertar algumas coisas. Para mim, a principal disciplina do empreendedorismo, talvez uma das principais, além da comunicação com o mercado, que é você ter uma integração, isso e tudo, além de você colocar skills como o cara ser resiliente, o cara aceitar risco, o cara saber usar o capital dele, é ele ter uma capacidade de delegar. Se o cara entra na universidade e faz a base bem feita, e aí ele precisa de ter um cara do banco de dados, um cara da rede, um cara... E ele não sabe aquilo, o que ele vai tentar inicialmente? Ele vai falar, cara, eu tenho que estudar aquilo para aprender e fazer. E aí ele traz tudo para ele, e aí o que acontece? Ele aprende muita coisa. Ele até faz, mas ele não delega, e aí ele acaba tendo dificuldade de fazer o quê? Trabalhar em equipe. Focar no negócio. Delegar, focar no negócio. E isso gera uma série de problemas. Cara, vamos falar um pouquinho disso para falar do outro assunto, porque eu acho que para mim essa é a dor que eu tive e que eu queria ter resolvido. Eu não sei se eu vou jogar um balde de água fria no que você me disse agora, mas o aluno geralmente ele entra na universidade, eu não vou falar aqui dos gênios que o mundo tem, tá? Marcos Os outliers. tá? Os caras que são fora da curva, não adianta a gente ficar discutindo isso aqui, tá? Com o tempo que tem dentro de uma universidade e a idade que os alunos estão entrando na universidade, tem aluno entrando na universidade com 17, 16 anos, Neto. Tá com maturidade ainda para entender, cara, né? O lóbulo frontal do cara ainda tá em formação. O cérebro ainda tá sendo formado. O cara ainda não tá pronto para um monte de coisas. Uhum. Um monte de problemas ainda, né, de hormônio, emocional. O cara ainda tá em formação fisiológica. Sim, sim. Quando você vai para o mundo universitário, tem várias distrações ali. É o mundo universitário como um todo. É o cara que está tentando sobreviver ao mundo universitário, onde ele enxerga as disciplinas como uma guerra a ser vencida, onde ele tem que passar naquele monte de disciplina. Eu não sei se você vai recordar, mas quando você olhava para a sua faculdade, você só olhava em crédito. Falta 30 créditos de 1000. É o jogo que a gente tinha colocado, né? Isso, é o tabuleiro que a gente tinha colocado. Gamificado por créditos. Será que eu tenho que matar meus créditos porque eu quero meu diploma? Esse é o jogo. E, sinceramente, Neto, eu não sei se o empreendedorismo dentro do mundo universitário resolveria para a massa. Poderia resolver para você, que sempre foi um cara empreendedor. Faz sentido. Poderia resolver muito para você, que sempre foi um cara empreendedor. Só que você já percebeu, Neto, que os melhores negócios só começaram a aparecer para você quando você estava pronto? O mercado sabe quando você está pronto, cara. Não cai um negócio na tua mão sem você estar pronto para ele. Eu digo isso porque, por muito tempo, eu fui focado em projetos, desenvolvimento. Depois eu comecei a focar em produtos. Hoje eu sinto que agora eu estou começando a ficar pronto para errar nos produtos novos que a gente está criando. Porque as oportunidades que estão vindo agora para mim, Neto, se elas vêm há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, eu não estaria pronto para elas. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, o empreendedorismo é muito do feeling, da veia, de acertar ali e você querer. Ter uma disciplina para ensinar isso dentro do ambiente universitário, eu acho isso muito caótico, porque o aluno não está preparado nem para entender aquilo. Eu digo isso porque tinha algumas disciplinas que eu mal entendi o motivo delas estarem na minha grade curricular. Quando eu retomo ao tempo de aluno, eu tinha uma disciplina muito específica que eu tive aula com um lendário professor Vilmondes Gomes, um cara sensacional. Ele passou minha disciplina de qualidade falando de ISO 26000, ISO 27000, ISO de tudo quanto é 1000 que tinha. E aquilo lá não fazia sentido. Não fazia sentido nenhum para mim, Neto. Nenhum.
eu decorei para passar. Agora, como que um aluno dentro de num ambiente caótico desse, onde ele está preocupado em entender um algoritmo de rotação de árvore, onde ele está preocupado em descobrir por que o projeto final dele está dando pau e não renderiza a tela, você vai botar uma disciplina de empreendedorismo ali no meio, você acha que ele vai tratar essa disciplina como? Mais um crédito. Mais um crédito. Então, sem querer jogar um balde de água fria dentro da tua pergunta, eu acho que empreendedorismo tem tudo para ser como é hoje, uma coisa por fora, onde uma pessoa, o cara faz um curso, uma pós-graduação, onde ele já tem uma maturidade para suportar aquele conhecimento. Porque empreender envolve muitas habilidades que vão além das hard skills. Agora eu vou concordar com você, porque o meu empreendedorismo nasceu após um curso que eu fiz, que foi o Empretec do Sebrae. Pronto. Eu falei, cara, não dá, eu não quero só ser o técnico, eu não quero mais ficar aqui cumprindo hora, eu preciso de fazer uma coisa. Eu até trabalhei mais empreendendo do que sendo um funcionário. Porque existe uma diferença muito grande entre ser comerciante, ser empresário. Ah, total. Falou uma coisa importante aí. Você ser empreendedor, empresário e comerciante são coisas completamente diferentes, cara. Investidor, que é um outro nível ainda, que é o cara que já deu certo, tá botando a grana para poder testar, né? Então, dentro desse cenário, olha a figura do investidor que você acabou de falar. Ele é um empreendedor que deu certo, um empresário que deu certo. Então, quando ele vem para investir, ele vem com outro tipo de questionamento. Se você não estiver pronto para responder as perguntas desse cara, ele vai botar dinheiro na tua empresa? Não vai botar, ou então vai até continuar te explorando como funcionário. Isso. E até você lucrar. Até lucrar, e aí você achou que você é sócio dele. Exatamente. Você era funcionário. Então, quando você olha por essas perspectivas, é difícil, é duro dizer isso, mas eu não acho que o ambiente universitário esteja pronto para uma pancada tão forte de empreendedorismo como essa, principalmente na área de tecnologia. Tá? Tem os pontos fora da curva, gente. Tem gente dentro da universidade empreendendo, criando soluções. Isso é fantástico, fantástico. Só que isso não é a massa. Por favor, não me julguem, mas eu só estou trazendo um dado generalista. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. A frase "você precisa passar de fase", que você colocou para mim lá no início, ela vem muito nesse contexto, porque realmente se eu tivesse a oportunidade de pegar um grande negócio na minha graduação, se eu não tivesse vivido e sofrido algumas dores que eu passei, cara, é impressionante como a dor ensina, né? São nos erros, são nas dificuldades que você guarda, que você vai trilhando um outro caminho para você poder fazer novas escolhas. Eu não teria chegado onde eu cheguei se eu não tivesse passado o que eu passei. Isso, um líder religioso me falou esse tempo, né? Eu falei lá, poxa, mas tá acontecendo isso, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso. Ele falou, pois é, graças a tudo isso você tá querendo evoluir. Sim. Porque se você não tivesse passado, tivesse tudo bem, sim, você estaria tranquilo, meu irmão. Sim. Então, ainda bem que você tem problema para resolver. Quanto mais problema... E eu vi uma coisa interessante, acho que foi ontem ou anteontem também, nesse sentido que, assim... são esses problemas que a gente vai tendo no dia a dia, a maneira com que a gente pega eles e converte eles em energia para poder fazer algo melhor e não repetir um erro, é o que faz realmente o empresário, o empreendedor fazer as coisas darem certo. E ele não pode desistir, porque quando ele desiste, quando ele, vou mudar a rota, cara, você pode até pivotar, mas tem que ter uma trilha, tem que ter sentido, porque sim, você vê, a Big Game, ela começou como um segmento, um jogo de contratações. Sim. E do jogo ela virou uma plataforma, da plataforma virou um método. Do método eu virei uma fintech. Pronto. De gamificação de feiras e eventos. Cara, o que tem a ver? Tudo a ver. É isso. Tudo a ver. E o negócio nem sempre quando ele nasce, né, Neto? A ideia nasce de um jeito e quando você vai ver como aquele negócio se transformou depois de 2 anos, isso é empreendedor. É encarar essa possibilidade de mudança e capacidade de pivotar e ir mudando frequentemente para atender as oportunidades de mercado. Exatamente. Né? Então, assim, você tem que estar pronto para se mexer de acordo com o que o mercado pede para você. Entendeu? Então, quando você fala do Big Game, é justamente isso, não é só o Big Game. O produto que a gente lançou também, em 2 anos, ele se transformou em outra coisa muito rapidamente. Verdade. Né? Geisel, já encaminhando para o final aqui, eu queria... te fazer uma última pergunta, que é com relação a futuro. O que você tem de sugestão para quem está querendo entrar no segmento de tecnologia, não só agora para estudantes, mas para profissionais que querem
ter uma performance melhor, você que é um cara que já fez Ironman, você é um cara que eu admiro muito e aprendi muito com você pelas suas capacidades, pela sua capacidade lógica de resolver problema, pela sua capacidade de empreender e pelo que eu vejo você como atleta. Então eu queria que você pegasse um pouco dessa tua faixa e levasse uma mensagem de esperança para quem está querendo performar melhor no segmento de negócio e virar a chave aí da sua vida. Assim, Neto, toda área que a gente vai trabalhar, você tem que estar muito bem decidido do que você vai fazer, tá? Os alunos que estão vindo agora, né, vou começar por essa linha, eles precisam entender que o mercado, ele não espera, o mercado, ele não vai ter a paciência que você acha que você merecia ter. Então, você precisa estar muito bem preparado para o que o mercado anseia hoje, tá? Cada vez mais as empresas precisam de tecnologias mais complexas, mais velozes e que sejam entregues cada vez mais rápidos. Por quê? Os negócios mudam muito rápido. Uma oportunidade que é hoje, amanhã ela já não é mais oportunidade. Ou então já tem outro concorrente fazendo o que você não fez. Então, ou você muda rápido e ganha o mercado, ou você está fora. E a TI está sempre na pressão. Sempre na pressão. Você não pode sofrer com tecnologia quando você está trabalhando com tecnologia. Você tem que sofrer com o negócio, não com tecnologia. Certo? Bom. Então, você estudante que está vindo, que está começando, lembre-se, a universidade ela tem um papel dela. O negócio dela é passar a aula e você pagar a sua mensalidade. Quem tem que aprender é você. Então, seja curioso. Vá atrás. Não caia em ideologia tecnológica. Estude o mercado e confia no que o mercado está te dizendo. Vá atrás do mercado. Né? Agora, se você quer ser acadêmico, obviamente, siga o seu caminho acadêmico. Mas se você olhar para o mercado vai te dizer o que ele está precisando. Ah, mas o mercado muda toda hora. Não. O mercado não muda toda hora. Certo? O mercado tem lá as linguagens, tem os processos, tem tudo que o mercado usa já aí, gente, há anos. Uma coisa ou outra surge nova, né? A galera muito na moda, mineração de dados com Python, inteligência artificial, tal. São coisas que estão surgindo agora. Mas se você deseja pagar a conta, ser bem-sucedido, entrar no mercado rápido, foque nas linguagens, nas tecnologias que comandam o mercado e se afunde nelas, tá? Não dá para você ser bom em tudo, se afogue nelas e saia do outro lado. E procure empresas que investam no teu conhecimento e dê a atenção que você merece sobre o seu conhecimento. Para quem está empreendendo, gente, o trabalho de empreendedorismo é árduo, tá? Ninguém vai entregar o dinheiro na sua mão de graça. A lógica do mercado é o dinheiro sair de uma mão e ir para outra. Então, quando você tem que convencer alguém a te entregar dinheiro que a pessoa suou para ganhar, você vai ter que fazer isso muito bem feito. Então, empreender é um trabalho que envolve muita persistência, muita resiliência e, principalmente, olhos de águia, cara. Você tem que estar o tempo todo olhando para as oportunidades, estar perto de quem está acima de você, que é o mais importante. Depois que você começa a andar com quem está acima de você, cara, as oportunidades começam a abrir naturalmente. Naturalmente. E é muito importante, né, Geisel? Ampliar e melhorar a comunicação, Com certeza. Cuidar do seu networking e tomar cuidado para não fechar portas. Buscar, acima de tudo, trabalhar com ética e integridade, prezando sempre pela verdade, não fazendo juízo de valor muitas vezes sobre o profissional, sobre uma determinada empresa e até sobre uma tecnologia. Às vezes você se aprofunda muito numa tecnologia, mas você também não pode deixar de ignorar o que o mercado está pedindo. E aí você pivotar isso, falar, cara, eu estou estudando isso aqui, mas eu tenho que dar uma olhada também nessa outra disciplina. A computação nunca muda, tá, Neto? Então, assim... A base, né? A lógica, a computação não muda. Então, se você é bom em orientação a objeto, você é um programador Java, você consegue fluir para o .NET tranquilamente, você flui para outras linguagens tranquilamente, tá? Não estou defendendo nenhuma linguagem aqui em detrimento de outra. Só estou dizendo que você precisa ser bom em alguma coisa para você ter capacidade de mudar. Se você é ruim em uma linguagem, você vai ser ruim em outra também.
Não tem como melhorar a base, né? Não tem como melhorar a sua lógica só porque você mudou de linguagem de programação. Muito bom, Geisa. Tá? Então, basicamente, é isso. É isso. Meu irmão, eu quero te agradecer muito aqui pelo teu tempo, pela tua experiência. Continuo te admirando como pessoa, como profissional, desejando muito sucesso para você. Obrigado. Muita prosperidade, muita força também, que sei que você também é um cara que tem uma vitória na vida muito grande. Te admiro como pai, sei também dos desafios que você tem aí com seu filho e que... Mandar um beijo pro Gabriel aqui, né? Boa, meu pequeno autista. Excelente. Tamo junto. E dizer, cara, que para mim é uma grande honra poder estar nessa vida e ter conhecido você. Obrigado. Você foi um cara que me ajudou muito no momento de muita pressão profissional e que eu não tinha saída. E que, novamente, é sempre bom poder dizer obrigado e que você possa continuar sendo muito abençoado nos seus negócios, na sua vida e que tudo dê certo para você e para todos que estão contigo e te admiram. Não, parabéns por isso. Assim, o que a Main Class, né? Não foi eu que fiz por você, né? Foi a Main Class. O que a Main Class fez pela Big Game é o que ela procura fazer por todos os nossos clientes. É claro que o fato de eu ter te conhecido há algum tempo fez a gente, né? A sorte que você deu que a gente estava com um squad completamente disponível para te atender e a gente fez o possível e é o que a gente tem tentado fazer sempre. E eu costumo dizer o seguinte, Neto, não tem como pessoas competentes trabalharem duro fazendo o trabalho certo e não dar certo, cara. Não tem como. É isso aí, cara. Não tem como. Então, assim, se tem gente boa trabalhando, todo mundo na mesma direção, não tem como. Uma hora questão de tempo. dá certo. É questão de nem tempo. Que uma hora dá certo. Nem que seja alguém encontrando vocês e mostrando uma outra direção certa, mas vai dar certo de alguma forma, entendeu? É isso, meu irmão. É isso. Muito bom. Obrigado por tudo. Valeu. Fechamos aqui o nosso podcast com Geisel Martins, triatleta, grande pai, grande profissional, grande amigo, que tenho certeza aí que vai ainda trazer muita alegria para quem realmente precisa de um serviço de qualidade. Então, como eu fui cliente dele, não posso deixar de recomendar, Que isso, por favor. mas realmente foi diferencial o atendimento e fica aqui minha recomendação aqui da Main Class. Obrigado, Geisel. Obrigado, pessoal. E nos vemos aí no próximo episódio aqui do nosso podcast. Obrigado. Valeu.